Trecho da entrevista, que daqui a pouco você confere na íntegra aqui no Bate Pronto Paraná, do Flávio Guimarães, ele que é bisneto do Joaquim Américo. O problema nosso, da família Américo Guimarães, é você homenagear uma pessoa deshomenageando outra. E a nossa enquete de hoje quer saber de você. Você concorda com a mudança de nome da Arena da Baixada? Sim ou não? Entra no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, e deixa o seu voto por lá. Destaque da opinião com Linhares Júnior. Boa tarde, Linhares. Você concorda com a mudança de nome da Arena da Baixada? Olha, então, esse é um tema muito crítico e muito difícil da gente firmar uma posição. Porque assim, você não pode ignorar nada na história de um clube de futebol. Acho que é uma coisa muito íntima. Você não pode apagar a história do que representou e do que representa para o Atlético Joaquim Américo Guimarães, a fusão de Internacional e América e tudo o que aconteceu para trás e apenas relevar o presente, né, do Atlético de 1995 para cá. É inegável toda a contribuição, a parcela de importância e relevância histórica que tem o Mário Celso Petralha para o Clube Atlético Paranaense. Acho que batizar o estádio com o nome dele é uma homenagem muito justa e muito merecida por parte do Petralha. Só que o estádio já tem um nome que representa também uma homenagem histórica a outra personagem também histórica do Atlético Paranaense. Eu acho que a diretoria e o conselho teriam que chegar a um consenso de não apagar a história e homenagear a nova história do Atlético. Talvez batizar todo aquele espaço onde acontece ali onde está erguido o estádio do Atlético de Complexo Mário Celso Petralha, Complexo Esportivo Mário Celso Petralha, e dentro do Complexo Esportivo Mário Celso Petralha, o Estádio Joaquim Américo Guimarães. Acho que seria uma forma de se resolver, né, um problema da história do Atlético, né? Eu acho que a mudança pura e simples de nome seria, como a família está reclamando, uma afronta àquilo que representou o Joaquim Américo na história do Atlético, mas ao mesmo tempo eu acho que o Petralha merece uma grande homenagem por tudo que ele fez, né? O estádio está erguido ali muito por conta daquilo que ele fez no Atlético Paranaense. Então acho que pode-se chegar a uma fórmula que adeque, né, a situação para homenagear o Petralha e não apagar a história. Então eu batizaria tudo aquilo que tem ali naquele quarteirão de Complexo Esportivo Mário Celso Petralha, né, e manteria o nome do estádio Joaquim Américo Guimarães. Porque tem um outro detalhe. Esse negócio dá um azar danado, né? Basta ver aí o Coritiba, que tirou o Belfort Duarte para Couto Pereira e pega a história depois. O Paraná Clube, a história do Paraná Clube, ninguém fez essa investigação ainda. O Paraná Clube tem lá no estádio Dorival Brito o vestiário que sempre foi histórico do Paraná Clube, do Ferroviário, né? Depois do Colorado, depois do Paraná Clube. Aí o que os caras fizeram em 2016, 17? Fizeram uma reforma e transferiram o vestiário do Paraná para o lugar onde é o vestiário dos visitantes. Era antigamente o vestiário dos visitantes, né? E dali para frente só deu errado pro Paraná Clube, né? E ninguém assumiu esse erro. Você não pode pegar tudo que tá ali na história, que os caras viveram dentro de um ambiente, né? E jogar pro outro lado onde estão os adversários, os inimigos, a energia ruim. Eles passaram toda a energia ruim pro time do Paraná Clube usando o vestiário do visitante. Então, sei lá, eu sou contra isso, porque eu acho que esse negócio dá azar. Alexandre Senechal, boa tarde. A favor ou contra a mudança de nome?
Boa tarde, TT. Um abraço pro ouvinte. Daqui a pouco eu vou receber as contas, viu, TT? Porque eu tô discordando do homem todo dia e eu vou discordar de novo hoje. Discordo. E discordo, inclusive, dessas questões que ele falou, da questão do nome, mudança do Couto Pereira, do vestiário. Acho que as coisas mudam. Acho que o Petralha é um cara que é indiscutivelmente o maior nome da história do Atlético. Eu entendo a frustração da família. Eu recebi várias mensagens ontem, inclusive de pessoas ligadas à família do Joaquim Américo, falando sobre essa questão, né? Até porque a gente publicou um vídeo nas redes sociais em que eu concordei com a mudança e eu acho que como uma evolução, como uma questão de que a história ela vai sendo escrita conforme as décadas, o Petralha se transformou no maior personagem da história do Atlético. E por isso eu acho que a homenagem e feita em vida, inclusive, né, a mudança de nome, ela é válida e ela é bem-vinda. Por isso eu voto sim na enquete para a mudança de nome do estádio do Atlético. Janaína Castilho, boa tarde. A favor ou contra a mudança de nome da Arena? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a favor da mudança do nome. Eu acho que faz muito sentido, né, o Atlético como ele é hoje. Inclusive, o clube teve a transformação do próprio nome, né? O Atlético ganhou um H, diferenciando ali dos outros Atléticos que tem pelo Brasil. E até não utiliza o nome paranaense, porque aí fica diferente, né? É o único Atlético que tem o H. Então, o Atlético passou por tantas transformações e o clube como ele é hoje, ele é muito por conta do que o Mário Celso Petralha construiu, né? Das suas ideias, das suas convicções, enfim, tem vários momentos polêmicos nisso tudo, mas eu acho que faz muito sentido para o torcedor que vai à Arena hoje fazer essa homenagem a ele, né? Porque a Arena da Baixada, como a gente conhece hoje, que a gente vai lá, faz jogo, teve Copa do Mundo e tudo mais, ela foi construída, ela foi, né, claro, modificada da sua forma original por conta da gestão do Mário Celso Petralha. E não só da questão física, estrutural, né, a gente está falando aqui, mas o clube como um todo, né, o clube que vem ganhando aí notoriedade a cada ano que passa e vem buscando, né, solidificar aí os seus sonhos. Então acho que faz sentido, porém, é claro que eu acho que não tem como você deshomenagear, né, como disse ali na entrevista o neto, né, do Joaquim Américo, o Joaquim Américo, que tem uma importância muito grande também, né, por ter fundado o clube que depois fez fusão e se transformou aí no Atlético. Então eu acho que o Atlético poderia talvez aproveitar o ano do centenário para criar uma outra estrutura, como por exemplo um museu, para homenagear o Joaquim Américo, né, para que essas novas gerações conheçam a história do Atlético, né, como o clube surgiu. Vamos para Londrina. Ademir Lobo, a favor ou contra a mudança de nome? Oi, TT, boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Bate Pronto Paraná. TT, eu sou a favor, eu acho que os dois têm uma história muito grande, uma história gigantesca com o Atlético Paranaense, né? Mas o Mário Celso Petralha, o que ele representa para o Furacão, toda a história do Atlético quando caiu para a Série B e quando voltou, o que o Atlético ocupa hoje no cenário nacional, né, na CBF, na Sul-Americana, no cenário mundial, é coisa muito grande. Claro que é o que disse a Janaína, o Joaquim Américo também não pode ser deshomenageado, né? Mas precisa encontrar uma maneira de dividir essa homenagem, de manter os dois no topo do Atlético Paranaense. É uma briga interessante, mas eu acho que o Petralha, o que ele fez no Atlético Paranaense, tem que colocar um busto, tem que colocar uma estátua, tem que fazer muita coisa com o nome dele e, claro, com certeza em vida, porque essa homenagem se presta em vida e ela tem um valor gigantesco e eu acho que o Petralha merece. Eduardo Machado, lá em Maringá, boa tarde, a favor ou contra? Alô, TT, um abraço, boa tarde pra você, pra toda a nossa audiência, todo mundo ligado aqui no nosso Bate Pronto Paraná. Eu sou contra, TT. Eu acredito que, pelo que a Jana falou, inclusive, a respeito, sem o Joaquim Américo não existiria Petralha para fazer toda a reformulação que ele fez no Atlético Paranaense, principalmente na década de 90. Então é aquilo, se já tem um nome, se já tem um homenageado, que é o grande precursor da história do Clube Atlético Paranaense, eu não vejo motivo para mudar. É claro que o Petralha tem a sua importância, ele mudou o patamar do Atlético lá na década de 90 e principalmente nas últimas décadas, mas é aquilo também, né? O Joaquim Américo foi o grande precursor e é o nome do estádio desde quando foi criada
a Arena da Baixada. Então acredito que deve ser mantido e tem outras maneiras, outras formas de homenagear o Petralha, né? Com uma estátua na frente da arena ou dando nome a outro lugar também que é do Atlético, né? Então acho que não tem como homenagear um tirando a homenagem que já é de outro, né? Então acredito que deve ser mantido, tem que ser mantido, pelo menos na minha visão, até porque também o Petralha, claro, tem os grandes feitos por ele também, mas também tem outros feitos que não foram tão bons assim. E digo a respeito de algumas falas, por exemplo, uma que eu acho muito desrespeitosa, a história do Atlético quando ele chega na coletiva e diz que o Atlético era um time de bairro. Então, o presidente de um clube, eu não concordo que ele diga isso, independente se foi importante, se foi bom ou ruim para o clube. Ninguém tem o direito de dizer isso de um clube. Então acho que o Petralha tem sim o seu nome na história do Atlético, é o maior dirigente da história do clube, agora tem outras maneiras de homenageá-lo ao invés de tirar a homenagem do Joaquim Américo Guimarães. E você continua votando lá no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, e daqui a pouquinho a gente atualiza a sua participação.